Pessoal, saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na 5ª temporada do Meeting Online, este é o 3º episódio, e uma série de 10 capítulos que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões especialmente sob a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre com convidados de peso do mercado educacional e queremos ter você conosco. No próximo dia 15 de junho, estaremos por aqui novamente. Você que está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das outras temporadas. Um agradecimento mais que especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Forias Principia, Soluções Financeiras, Young, Modern and Cool Relationship, Brandil, Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, QHMDS, Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobrefix. Antes de começar, eu quero lembrar vocês do nosso Meeting Experience 2023, nos dias 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte. Um line-up espetacular para que você possa ter a melhor experiência educacional em marketing, finanças e gestão. Na próxima semana, as inscrições estarão abertas com preços promocionais. Fiquem ligados. Agora sim, seguindo com o storytelling da nossa 5ª temporada, chegou a hora de falarmos sobre as tecnologias de apoio à jornada de experiência dos estudantes. Desde a captação, passando pela permanência em sala de aula e culminando na segurança de permanecer estudando frente às dificuldades financeiras, quais tecnologias podem ser empregadas pelas instituições de ensino para apoiar seus estudantes? Bom, para nos ajudar a responder esta pergunta, chamamos 3 autoridades em suas áreas para um debate essencial. Daniele Vilar, Head do Ensino Digital da Uniswan, Maurício Delagada, diretor de Seguro Educacional da QHMDS Group, e Daniel Antonucci, CEO da CRM Educacional. Eles serão recebidos pela Daniele Cassucci, coordenadora e docente da Unifeob, e Eduardo Jeremias, CFO da Unifeob. Fiquem muito à vontade para fazer comentários e perguntas aqui no nosso chat, afinal, a interação é uma das nossas marcas registradas. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado no nosso canal no YouTube. Inclusive, mais uma vez, peço a você que está aqui presente que se inscreva lá no canal do Meeting Educacional, combinado? Muito obrigado pela presença e um ótimo evento a todos. E eu quero começar o nosso evento, então, já fiz esse registro histórico aqui, e vocês vão entender por que eu vou começar por aí, não é só pelo registro histórico, né? Mas eu quero começar, então, já fazendo a primeira pergunta, né? Mas já colocando o nosso primeiro convidado na roda, faço esse registro. Foi um dos palestrantes do nosso Meeting Educacional lá de 2018, quando a gente nasceu. E já se vão lá 5 anos dessa história muito bacana que a gente tem trilhado por aqui. E a gente pedindo aí permissão aí, principalmente para a Dani Vilar, que está com a gente, mas a gente começou pelo Daniel, porque nós, como eu falei na chamada, nós dividimos essa compreensão do que nós chamamos de jornada de experiência, porque quando a gente fala de jornada de experiência, ela é muito ampla, né? A gente pode analisar sobre diversos contextos. Mas a gente trouxe 3 assuntos que eles são assim, uma linha condutora do que a gente vem falando, do que a gente vai falar, né? E do que também vai ser trazido no próprio Meeting Experience lá em BH. Então, a gente dividiu essa jornada em captação, em o serviço fim, eu vou chamar assim, né, que é a parte do ensino mesmo, né, com todas as mudanças que a gente teve da concepção o digital nesse momento, e já conectando com um tema que a gente também vai tratar tanto aqui quanto no Experience, que é a evasão, já conectando com as dificuldades que surgem e continuarão surgindo financeiras, né, por parte dos estudantes. Então, um pouquinho aqui do nosso propósito é trazer essas três autoridades, né, em cada uma dessas estações aqui, para a gente falar um pouco, trocar um pouco
ideias sobre o que eles fazem, o que eles veem por aí nessas três dimensões, né? E o Eduardo e a Dani Cassucci vão estar aqui com a gente, ajudando na mediação desse debate. Bom, então, dito isso, eu quero fazer a primeira saudação ao Daniel Antonucci, né, que eu contei que foi nosso palestrante lá em 2018. Daniel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Queria que tu fizesse as suas primeiras considerações, trazendo um pouco daquilo que você está vendo, tanto na CRM quanto nas instituições aí que você visita aí Brasil afora. O que você está vendo aí nesse contexto da captação de alunos, né? E a gente falou sobre tecnologia, mas tecnologia não como ferramenta, não como sistema propriamente dito, mas tecnologia no sentido assim de pensar, estruturar uma ação, executar essa ação. Conta aqui um pouquinho para a gente o que você está vendo por aí, Daniel. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Fred, um prazer enorme estar aqui. E você contando a história, eu lembrei de pegando voo, indo lá para Recife, fazendo parte daquele primeira edição do Meeting. Foi muito bacana, foi uma experiência muito legal. Tu lembra do tema? Lembra do tema? Smarketing. Aí você falou sobre Smarketing. Foi muito legal. Foi uma das palestras mais bem avaliadas daquele evento, eu me lembro bem. Que bacana, que bacana. E eu queria aproveitar que a gente está falando de um pouquinho de registros históricos, né? Eu estou vendo aqui a presença no público do Luiz Castanho, e é um prazer enorme te ver, Luiz. Realmente foi uma surpresa saber que você está aqui. Se eu estou há mais de 25 anos trabalhando com educação, o Luiz é um dos responsáveis. Foi o primeiro contato profissional que eu tive com educação, trabalhando numa das escolas dele. É uma pessoa que eu admiro muito e muito feliz de te ver aqui, Luiz. Eu acho que a gente está tão pertinho, a gente precisa marcar um café para eu te dar um abraço a qualquer hora. Bom, vamos lá. Fred, queria começar colocando um contexto de números, né? Eu gosto muito de números, né? Então, eu queria falar o seguinte, a educação hoje no Brasil, ela tem uma população onde só 40% das pessoas têm o ensino médio completo. Então, a gente já começa, né, de uma dificuldade de ensino médio de educação básica, né? Por que eu gosto de trazer essa informação? Primeiro, que é um problema sério para o país, obviamente, né? Segundo, porque se eu tenho apenas 40% das pessoas com ensino médio, eu vou ter cada vez menos pessoas indo para o ensino superior, seguindo as fases da educação, né? Um segundo dado importante é que apenas 23% a 24% das vagas do ensino superior são preenchidas, né? Esse também é um outro dado muito importante que nos chama muita atenção, né? Que faz a gente refletir dos motivos que isso aconteça. E, por fim, para esses números iniciais, a taxa de evasão ao longo de um curso, segundo o último censo, ela chega em 59%, né? Então, veja, são números realmente alarmantes para um país do tamanho do Brasil e que quer ter algum protagonismo no futuro mundial, né? A gente sabe que a gente só evolui como pessoa, como ser humano e como, obviamente, país, por meio da educação. Então, a gente tem alguns números que a gente realmente precisa tratar de alguma maneira, né? Continuando aqui, eu gosto de falar também um pouco do porquê desses problemas, né? A gente tem uma série de questões, né, estruturais da educação básica, e que a gente sabe que 80% dos alunos da educação básica estão no ensino público, né? Então, tem muita coisa que precisa ser resolvida e que depende também de políticas públicas, e isso, quanto antes começar, melhor, né? O interessante é que qualquer coisa que a gente faça de políticas públicas na educação básica, ela só vai refletir daqui a 20 anos, né? Que é o ciclo que eu levo para implementar mudanças e uma pessoa passar por toda a formação dela, chegar na faculdade e ingressar no mercado de trabalho, né? Então, é um ciclo muito longo e que leva um tempo, né? Mas fora isso, trazendo agora um pouco para o nosso contexto, os outros números, principalmente, e menos alunos dentro da faculdade e uma evasão muito alta, o que acontece, né? E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem visto, do que a gente tem conversado e do que a gente tem aprendido também nas experiências que a gente tem, né? Com os nossos clientes e com parceiros. Uma falta de cuidado com a jornada do aluno, né? E aí, eu vou falar de jornada desde que ele é um lead, passando por todo o processo de escolha de curso, comunicação, inscrição,
prova, matrícula, depois, né, onboarding, a gente chama de onboarding o início dele na faculdade, né? Depois, quando ele vai passar a fazer a rematrícula e vai para a sala de aula ou vai para o LMS, não importa, até quando ele vai se formar, né? Então, entende que esse é um ciclo que leva aí de 3, 4, 5 anos, né? Porque o aluno, ele começa a escolher o curso e a faculdade dele quando ele está lá no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, quando ele é um aluno que vai ingressar direto do ensino médio, obviamente, ou quando ele já está no mercado de trabalho 6 meses antes, né? Depois ele tem todo esse processo que eu falei de ingresso, né, que ele é obrigado a fazer no Brasil, e depois ele tem todo o curso, né, que ele cursa ao longo do tempo, né? Então, esse ciclo que leva de 4 a 5 anos, né? E aí, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que o professor Lobo trouxe para o Brasil, que pegou os principais motivos de evasão em instituições de ensino americanas, né? Uma pesquisa foi muito detalhada, muito aprofundada, porque lá, assim como aqui no Brasil, o pessoal diz que a evasão ela é muito focada na questão financeira, né? E ele quis avaliar isso para ver se isso era real, né? E aí ele trouxe os principais motivos que levam um aluno a não continuar a jornada acadêmica dele, né? Então, o primeiro motivo, a instituição não liga para mim. O segundo, os serviços de atendimentos ruins, e o terceiro, o sacrifício não vale a pena, né? Então, depois eu até posso colocar o link dessa pesquisa. E aí a gente nota que as três coisas, elas não têm relação nenhuma com a questão financeira, inclusive a questão financeira, ela ficou, acho que lá em 10º colocado nos motivos de evasão. E aí eu sempre tento trazer essa pesquisa para a nossa realidade, né? Será que no Brasil é muito diferente? Né? Ou quando um aluno fala que ele não quer se matricular na minha faculdade, ou quando ele não quer continuar na minha faculdade por questões financeiras, é só uma desculpa que ele encontra fácil para não falar realmente o que ele quer falar ou o que ele quer dizer. Porque quando eu falo não tenho dinheiro, eu tiro um pouco dos argumentos de quem quer me vender alguma coisa, né? Então, eu acabo mascarando os reais motivos de eu não me matricular ou de eu não continuar numa faculdade, né? Então, isso tem toda a relação com a que a gente está falando aqui de experiência, né? Então, como é que eu melhoro a experiência do meu aluno? E aí, pegando um pouco o gancho para as questões tecnológicas, a gente está lidando com uma geração que nasceu, que está entrando no ensino superior, que nasceu depois dos anos 2000. Isso é muito legal, né? Então, quem está entrando na faculdade agora, nasceu em 2001, 2002, 2003, ou seja, ele é desse milênio, né? Então, não é que ele nasceu junto com a internet, ele nasceu depois da internet. Ele nasceu praticamente junto com o iPhone, né? Ou seja, com o iPad, com o iPod, né? Então, ele é um cara extremamente digital, ele é um aluno extremamente digital, e ele é um aluno extremamente imediatista, né? Ele não consegue ficar na linha, ouvindo uma musiquinha esperando, e ele não consegue ficar 20 minutos esperando no WhatsApp para ser atendido, ou no chat, ou seja lá onde for, né? Então, eu acredito que as tecnologias, elas têm que ao mesmo tempo que humanizam o atendimento, elas têm que estar conectadas com essa geração, que é uma geração extremamente tecnológica e extremamente imediatista, né? Para quê? Para que a gente possa fazer com que a jornada dele seja fluida desde o momento em que ele se interessa pela sua faculdade até o momento que ele vai terminar o curso dele. E a gente, em geral, aqui na CRM Educacional, a gente faz bastante cliente oculto com as faculdades, com os colégios que a gente atende, né? Algumas experiências são muito boas, outras experiências não são tão boas, né? E aí, o que é importante colocar? Às vezes a gente coloca um monte de tecnologia no processo, mas não resolve o processo, ou não resolve as pessoas que têm que executar aquele processo, porque é uma tríade, né? Pessoas, processos, tecnologia. Não adianta eu colocar um monte de tecnologia se eu não resolver pessoas e processos. E aí a minha jornada, ela fica ruim, ela fica quebrada, né? Então, eu acho que não importa qual a tecnologia que eu vou colocar, ela tem que ser adaptada para a realidade da minha instituição de ensino, ela tem que ser adaptada para o meu público, para aquele público que eu quero atender, e, por fim, ela tem que ser conectada com os processos e com as pessoas que estão ali dentro, né? Então, o que a gente tem visto é esse movimento de cada vez mais automação de processos por meio de tecnologia, mas sempre seguindo essa tríade.
Que legal, que bacana. Tem uma frase que eu já quero te avisar, que ela é uma frase própria para o canal de cortes, tá? Que foi essa última frase sua aqui, ela é muito legal. E acho que a gente começou aí endereçando aí as principais questões, e claro que a gente vai voltar a isso. Queria chamar aqui, então, a próxima etapa, né? A gente vai para dentro de sala de aula. Então, queria cumprimentar também os nossos mediadores, né? Dani Cassucci e Edu Jeremias. E Dani Cassucci, seja muito bem-vinda, fique à vontade aí para a próxima manifestação. E eu tô aqui imaginando, não precisa pensar muito, né? Eu estou imaginando que a tua pergunta vai para a tua xará, Dani Vilar, né? Para a gente falar um pouquinho do que vem depois aí dentro de sala de aula, mas seja muito bem-vinda aí, está estreando hoje aí no meeting, estou muito feliz aí de ele receber aqui, viu? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, agradeço aqui o meu parceiro, o Eduardo, que está aqui. E esse tema é muito interessante, está em todo o contexto, todo mundo vem se esmerando muito para trabalhar nessas tecnologias, e é um desafio, ao mesmo tempo que a gente percebe que há a necessidade premente de expandir essa questão de tecnologia, também há necessidade de se entender mais. Eu gostei muito da fala do Daniel, parabenizar o Daniel, contextualizou muito bem, falou muitas coisas importantes que nós estamos ouvindo. Dani, fui no seu LinkedIn, amei, achei todos os seus artigos ali. Eu sou professora de Direito Digital também, mas não é no seu, essa questão, você trabalha com educação, né, nessa esfera digital, e é muito diferente, assim, a gente às vezes falar da matéria, né, do direito digital e trabalhar realmente na educação digital. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu separei aqui diversas coisas. Essa questão, né, do EAD, quando que foi, se ele sempre teve um protagonismo na educação, ou com o passar do tempo, a gente foi dando esse protagonismo, alguns fatores foram contribuindo para que esse protagonismo do EAD e também do digital estivesse tão forte quanto nos dias atuais. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado, Fred, pelo convite, a todos que estão assistindo. Dani, obrigada pela pergunta. A EAD, né, eu já atuo com a EAD já há mais de 15 anos, né? Então, ela surge muito diante daquela necessidade da disciplina online, e ela vai ganhando aí uma projeção com ampliação da oferta de cursos à distância, né? E ela surge muito num modelo de cópia do ensino presencial, até ela hoje ter um posicionamento já mais próprio, uma identidade já mais da cultura digital, né? Apesar de que cada instituição ela também tem o seu modelo de ensino, tem as suas metodologias, mas a educação à distância, com a pandemia, principalmente, isso ajudou muito a desmistificar isso e ampliar esse protagonismo da EAD, né? De uma forma que, se a gente analisar os números de 2019 para 2020, a EAD teve uma ampliação de mais de 40% da base de alunos, né, matriculados. Só que a gente tem um grande desafio, Dani, que é um público ainda, complementando a fala do Daniel, muito heterogêneo. Então, eu tenho, principalmente quando a gente fala de educação à distância, e eu vejo também isso vem se refletindo um pouco também no presencial, dado até as últimas matérias que a gente tem visto aí na mídia de debate, de pessoas que não tiveram a oportunidade, né, de ingressar no ensino superior assim que finalizam o ensino médio, ou finalizaram depois o ensino médio, e hoje estão tendo essa oportunidade, muitas das vezes em razão da educação à distância, né? E aí você tem, dentro de um mesmo universo de alunos ali, desafios completamente diferentes, e eu acho que isso também é muito interessante quando você vai avaliar essa questão do que estava sendo colocado, né, da evasão, de como se relacionar com esse aluno, porque
são alunos completamente diferentes, né? Eu tenho um aluno que, como o Daniel falou, que ele já nasce digital, que ele sente necessidade de ter um aplicativo, que ele consiga resolver todos os seus problemas e seus desafios dentro daquele aplicativo, que tudo rode no celular, né? O aluno, ele não vê mais necessidade nem de se direcionar à universidade, esse aluno digital. E eu tenho, por outro lado, um aluno mais experiente, que ele tem essa dificuldade, às vezes, com a tecnologia e que ainda necessita dessa presencialidade, mesmo sendo ele um aluno da EAD, né? E aí você chega para um outro desafio, você tem esse aluno do digital que às vezes não está tão preparado para a questão do protagonismo do aluno, da organização, né, do domínio da agenda dele de estudos, porque o aluno da EAD ele tem que ter uma disciplina, ele tem que ter uma organização, né? Então, apesar de ele ter toda a facilidade da tecnologia, ele tem toda essa carência de você falar sobre gestão do tempo, de você oportunizar a ele questões que ele tem uma certa dificuldade. Enquanto o outro aluno que não tem dificuldade tecnológica, mas ele tem uma super gestão do tempo, ele vem para a biblioteca, ele senta, ele estuda, ele se organiza. Então, você tem aí uma dualidade muito grande e você tem que saber lidar com esse diferente público, e é um grande desafio trabalhar o protagonismo desses alunos de um público tão heterogêneo. Que bacana, e eu acho que isso está assim, tá muito conectado, né? Porque quando você fala sobre a questão, né, de protagonismo, isso está completamente, né, conectado com a questão da experiência, enfim, né? Eu queria aqui, já, Dani Vilar, lhe cumprimentar também, tá? Lhe agradecer pela presença. E aí, agora eu queria convidar o nosso mediador aí, do Jeremias, né? Lhe cumprimentando e também agradecendo pela presença, para você também colocar aí. Eu estou meio receoso de fazer piadas futebolísticas ou né, assim, algum tipo de, né, alguma conexão nesse sentido. Mas coloque o nosso terceiro debatedor aí em campo, Edu, já cumprimentando aí Maurício Della Gata pela presença. Esse também é um parceiro de longa data aqui do Meeting. Edu, fica à vontade. Obrigado, Fred. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Meeting novamente. A experiência, como o Daniel disse, excelente, né, e única lá em Recife, muito legal. A gente teve a experiência presencial lá, tive a honra de participar um dia lá, né, então agradecer o Fred, a todos. Tive com o Maurício também, né, um grande amigo, e hoje, né, também na verdade, o Maurício, o pioneiro, né, em seguridade educacional. Hoje, né, o Maurício à frente aí, né, o diretor da QHMDS, e pensando nessa jornada do nosso estudante, Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que a QH, né, o que ela auxilia, principalmente no momento mais difícil, né, pegando um pouquinho os dados que o Daniel trouxe, né, 59% de evasão, né, então o que a QH auxilia no momento que esse estudante mais precisa para decidir em continuar ou não a estudar na nossa IES, né? Isso é muito importante porque, no meu pensamento aqui, a QH ela não auxilia apenas o estudante, mas também a IES, né? Que ela faz esse papel de intermediadora para que o aluno permaneça na instituição e que ajude no momento mais decisivo da vida dele, que ele não adie esse sonho, né? Então, o que a QH pode auxiliar nessa jornada, Maurício? Boa tarde, não gente. Não vou nem ousar perguntar que time que você torce. Não faça essa pergunta, não. Vamos começar com o pé direito. Como nossa amizade, né? Prazer em te ver, cara. Prazer. Não faz muito tempo que a gente se viu, mas foi muito legal, né? O último encontro de todos e já dá saudade, já não vejo a hora aí do nosso Meeting Experience. E boa tarde a todos. Muito bacana esse tema, né? E fundamental, né? Principalmente para essa nova geração, como o Daniel colocou para a gente, eles não têm tempo, é tudo muito dinâmico, né? Não tem tempo entre aspas, né? Mas
tempo deles é para outras coisas também. O dinamismo acontece, a tecnologia tem que estar presente e a funcionalidade muito rápida e a gente se antevendo dos problemas, né? Tanto acadêmicos como financeiros. Então, a QH, a MDS, ela trabalha nessa jornada do aluno para justamente evitar, né, e se precaver com essa consequência amarga que é a evasão. Ela não passa de uma consequência amarga, tanto para o aluno como para a IES, e que tem que ser estudado os motivos, como o Daniel bem disse. Mas quando a gente traz, né, que o aluno ele tem que, num tempo médio aí de 4 anos na instituição de ensino, inevitavelmente, ainda mais se ele for o próprio pagador, acontece coisas que têm fatores externos que façam ele desistir do curso e acabando por se evadir ou trancar ou postergar o seu sonho. Como o desemprego, né? Ainda mais se ele for o próprio pagante, inevitavelmente em 4 anos ele acaba trocando de trabalho, acontece muita coisa, inclusive acadêmica, na questão dele querer trocar o curso, não era aquilo que ele queria, então o próprio trabalho que ele tinha, ele muda já a aptidão dele. Em vários eventos que a gente tem ido, né, você vê que nessa nova versão aí, que já passou de 3.0, 4.0, já deve estar no 6.0 aí, a gente vê que 60% a 80% dos trabalhos vão mudar, né, de quem faz hoje para os próximos 4 anos. Então, é uma realidade que às vezes o aluno é pego de surpresa, ou o responsável financeiro. Isso no caso de perda de emprego, né? Mas a gente tem hoje muita gente que é MEI, que é profissional liberal, e que também pode perder o contrato de prestação de serviço e ficar sem renda para pagar. Então, nesses casos também, a gente tem ajudado muito o aluno. E tem casos de profissional liberal e autônomo que, se sofre um acidente ou fica afastado por um motivo de doença, também vai ficar sem poder pagar a mensalidade. E o pior, né, dos casos que ocorre também, mas tem inevitavelmente, é o óbito ou a invalidez do responsável financeiro. E aí, nesse caso, o aluno, inevitavelmente, ainda mais para curso de medicina, curso integral, que o aluno, muitas vezes é o pai e a mãe que paga, ele tem, infelizmente, que abdicar do seu sonho. E a gente vem fazendo isso há mais de 20 anos, né, contribuindo para que os alunos continuem estudando a todos esses problemas financeiros que acabam ocorrendo durante o curso. E aí a gente tem aí parceiros comerciais de seguradoras que cobrem as mensalidades nesses casos. Só que eu já vi bastante participante aqui que sempre me falou assim, né, isso em 20 anos, alguns em menos tempo, né, de 2, 3 anos para cá, falando, Maurício, é muito legal a gente ter essa medida preventiva, né, para não chegar nessa consequência amarga da evasão. Só que quando a gente põe isso para todos os alunos, a conta fica alta, mesmo que seja, né, o seguro custa em torno de 1% só do valor da mensalidade, mas quando você põe para todos os alunos, acaba ficando pesado, né, colocar isso no reajuste da mensalidade. Algumas outras instituições não, já colocaram isso lá atrás e já está no DNA delas, né, como um benefício para proteger a própria instituição, porque lembre-se, o seguro, ele protege os recebíveis a médio e longo prazo, porque o intuito é o aluno se formar, né, e, consequentemente, protege o aluno para ele também concluir. Então, ele é um ganha-ganha, né, e é difícil a gente ver isso, né, todo mundo ganhando. Todo mundo ganha. Só que, de fato, na condição financeira que a gente está hoje de cortar tudo, é difícil aumentar 1% para dar o seguro para todos. Então, a partir deste mês, até foi baita coincidência aqui com o meeting, o Fred sempre dá sorte. Lançamento aqui, eu, na verdade, dei sorte. A gente está lançando esse mês o seguro educacional individual. Então, pronto, é o que as instituições sempre me falaram. Maurício, a gente quer ter aqui, mas o aluno que quiser, o pai quiser, na hora da matrícula, rematrícula, ao longo do ano, ele entra aqui num campinho que a gente colocar aqui no site da faculdade, lá geralmente na parte financeira, né? Contrate seu seguro educacional, porque hoje nenhum brasileiro consegue contratar o seguro educacional que não seja através da instituição de ensino dando. Agora, qualquer brasileiro vai ter acesso ao seguro. No site da instituição ele clica, contrata, ele paga individualmente, também não tem o problema operacional que antes tinha, da instituição ter que ficar repassando informações e valores todo mês. Então, agora ficou totalmente individualizado. Com isso, a instituição de ensino ganha, porque é ela que vai receber as mensalidades e manter o aluno, e vai dar o benefício para o aluno, que não deixa de ser um benefício, porque agora ele vai ter o acesso ao seguro e com preço muito mais barato do que quando existia o individual no mercado, né? Então, vai atender a todas as instâncias novamente, tirando esse problema do pagamento, que aí o aluno paga sozinho.
Então, isso é uma das coisas que a QH tem feito aí nesses 20 anos, tá? Para combater a evasão. Muitos aqui já me conhecem, que eu vi bastante aqui, então é um prazerzão estar aqui, e contem comigo agora no individual, estamos a todo vapor, e é só colocar o link na sua instituição e deixar à disposição dos pais e alunos. Obrigado, gente. Caramba, que primeira rodada foi essa, hein? Só E eu sou palmeirense, rodada... Jeremias? Sou palmeirense, tá? Bateu no meu pobre do meu time ontem. Aí, tá vendo? Dani, Cassucci, Edu, Jeremias, fiquem à vontade aí, vamos trazer. Pessoal, que tiver perguntas aí, pode fazer aí no chat, tá? Tanto para o Daniel Antonucci, para a Dani Vilar ou para o Maurício, e vamos dar sequência aí. Vocês têm alguma pergunta daí, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta, né, que o Daniel esclarecesse para a gente também, a questão no caso aí, do sistema preditivo, né? O que ele antecede aí a saída desse estudante, o que ele facilita nessa jornada também, né? Porque essa tecnologia eu acho muito interessante, porque às vezes, como o próprio Maurício disse, às vezes ele troca não só de emprego, mas ele troca também de curso. E muitas vezes, antes dele chegar nessa decisão de trocar de curso, às vezes a gente acaba não conseguindo identificar que ele está deixando de frequentar, ou que ele não está fazendo algum tipo de avaliação. Então, eu queria que o Daniel falasse um pouquinho mais sobre essa ferramenta, essa baita ferramenta que é o CRM, e o que tem avançado nesse sentido, e como as instituições têm se comportado nesse sentido, principalmente com essas questões de mudanças muito radicais, e do nosso cliente, que é o nosso estudante, que hoje vem de uma tecnologia, já é o nativo digital, né? Então ele já não espera muito as coisas acontecerem, ele não tem paciência. Então, queria que o Daniel falasse um pouquinho mais sobre isso. Legal, obrigado. A gente está na moda falar de inteligência artificial, né? Eu acho que hoje só se fala disso, né? ChatGPT para cá, ChatGPT para lá. Ontem o Google lançou a IA generativa dele, conectada com a busca e tal, mas a gente já trabalha com isso desde 2017, né? E quando a gente fala de modelo de predição, seja ele de evasão, seja de matrícula, nós estamos falando de estatística, modelos preditivos baseados em inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? E a gente tem aqui nessa CRM educacional, além do produto de captação de alunos, né, que é o nosso CRM para captação, além do produto de permanência de alunos, que é toda a gestão do relacionamento com o aluno, a gente tem 2 modelos preditivos, que são conectados ou não ao nosso CRM, né? O primeiro dele é o modelo de predição de matrícula. Esse é um produto que ele ajuda demais no processo de conversão e no processo de otimização dos recursos, né? A gente sabe que hoje, vocês falaram aí, eu acho que foi o Maurício que falou até da otimização de custo, de resultado, a gente não tem a equipe que a gente gostaria de ter, né? E muitas vezes a gente tem que escolher o que eu faço. Muitas vezes eu tenho que escolher para quem eu ligo, muitas vezes eu tenho que escolher para quem eu priorizo no meu funil, né? Isso acontece muito nos times de marketing, né, de comercial, de captação. Então, o que é o nosso produto de predição de matrícula? Baseado nas informações de um lead, de uma inscrição, a gente consegue falar qual que é a probabilidade daquela pessoa virar um aluno matriculado. E isso é IA estatística pura, né? A gente chega a acertar 76%, 77% do que a gente fala que vai virar aluno e aquele aluno vira de verdade. Então, o que isso ajuda demais na faculdade? Se eu tenho 100 mil leads para eu entrar em contato, eu vou priorizar quais? Aqueles que têm mais chance de converter, aqueles que têm menos chance de converter, aqueles que estão no meio do caminho. Então, isso ajuda eu a otimizar recurso e a direcionar as minhas regras de relacionamento. A gente fala muito de regra de relacionamento, que automatiza a comunicação com os alunos, né? Então, quando eu tenho a probabilidade, né, aquele carimbinho de qualquer chance daquele aluno virar matrícula, eu posso ter regras diferentes para cada faixa. Então, se eu tenho de 0 a 20% de probabilidade de conversão, a régua é uma. De 20 a 40%, a régua é outra. De 40 a 60 é outra. E acima de 60 é uma outra régua. Então, eu consigo otimizar e personalizar a jornada de ingresso. E aí, falando agora do modelo de predição de evasão, que é depois que ele virou aluno,
a gente utiliza também os mesmos conceitos, né, de IA e estatística, e baseado no comportamento dele, também no background dele acadêmico, obviamente, de onde ele estudou, que nota que ele teve no Enem, que nota que ele teve no vestibular, mas principalmente essas questões de ele faltou, ele não faltou, ele fez avaliação, ele não fez avaliação, ele está acessando a LMS, ele está vindo, ele paga em dia, ele não paga em dia, o pai ou a mãe tem graduação ou não tem graduação, é uma série de informações que nos ajudam a entender qual que é a probabilidade de um aluno evadir no próximo semestre, né? Então, a gente consegue também, com bastante assertividade, dizer, olha, o Fred vai evadir com 75% de chance do curso dele, né? E aí, o que a gente faz? Porque tem também uma máxima que eu acho que todos que trabalham com educação sabem, depois que um aluno decidiu evadir, a chance de reversão é muito pequena. Né, ele veio aqui, ou ele formalizou a evasão, ou ele abandonou, seja lá de qual forma, a chance de você reverter é muito pequena. Agora, se eu sei que ele vai evadir, baseado no comportamento dele, baseado no histórico dele, e me antecipa esse movimento de evasão, a chance de reversão é muito maior. E muitas vezes os clientes que usam o nosso modelo de predição, eles percebem que eles descobrem que o aluno vai evadir antes do aluno descobrir que ele iria evadir, né? Por quê? Porque o aluno começa a dar sinais, e às vezes nem ele percebe que aquele sinal é um sinal que vai levar ele a uma evasão. Então, a gente se antecipa, mostra isso para a faculdade vai e entra em contato com esse aluno, e claro que ela não vira e fala, olha, você vai evadir, então, não, ela vai, se aproxima, chama ele para uma conversa, vê as dificuldades, entende o que está acontecendo. E dentro da nossa ferramenta de permanência de alunos, que é o Guide-me, a gente conecta os possíveis motivos de evasão com as soluções que a tua instituição tem. Né? Então, se o problema dele for um problema de background acadêmico, ou seja, ele não está conseguindo acompanhar a disciplina de cálculo, o que eu posso oferecer para ele? Se o problema dele é financeiro, o que eu posso oferecer para ele? Se o problema dele é distância, né, ele não está conseguindo se deslocar, o que eu posso oferecer para ele? Então, você já tem todo o portfólio de soluções que vão ajudar a evitar a evasão, mapeados dentro do produto, ao passo que, a hora que eu começo a me relacionar com aquele aluno, a própria ferramenta já indica quais as sugestões que eu tenho que dar para aquele aluno para evitar aquela evasão, né? Então, eu acho que são tecnologias, de novo, né, a serviço da educação e que vão ajudar a esse aluno chegar até o final da jornada. Bacana. E aí, assim, né, a gente vejam como nós fizemos uma divisão, dessa jornada, né, em 3 etapas, mas, assim, esse caminho, ele não é linear, né? Essas coisas todas, elas estão conectadas. Então, o Daniel, na fala de abertura dele, já trouxe questões de evasão, né? Agora ele traz questões de dentro de sala de aula, o próprio Maurício, quando traz isso também, né? Assim, então, assim, esses 3 pontos da jornada, eles estão completamente conectados, né? Dani Cassucci, vocês têm aí alguma pergunta? O microfone está pronto agora. Eu quero falar que eu gostei muito da fala da Dani. Ela contextualizou, assim, parece que ela estava lendo os meus pensamentos, Dani, essa mistura, essa questão heterogênea dos alunos, né, que a gente ainda tem aqueles que fazem muita questão do presencial e entendem que pode haver uma diminuição do aprendizado através do digital, e tem aqueles que são totalmente digitais e tecnológicos, então você trouxe ali muito bem, mas agora eu tenho outras perguntas aqui bem legais para você dentro da sua fala, mas vou aproveitar o que o Daniel colocou, que ele colocou de maneira muito bacana e falou da inteligência artificial, e aí eu achei um espacinho para falar. E essa questão agora do digital, que você já trabalha há bastante tempo no digital, essa questão sobre a utilização, né, da inteligência artificial, principalmente do ChatGPT, que está todo mundo falando sobre isso, dentro da sala de aula, no digital. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, Dani, falar. Então, a gente, complementando, antes de aprofundar na sua fala,
complementando o que o Daniel falou, isso é muito importante, conhecer a jornada do nosso estudante, né, e promover a melhor experiência possível. Então, quando a gente fala de digital, de inteligência artificial, hoje a gente tem todos os recursos, cada vez mais, para criar os indicadores e monitorar esses indicadores que seriam os indicadores de sucesso dos alunos, né? Então, às vezes, eu lembro que tempos atrás, a gente perdia um aluno de educação à distância sem esse aluno nem ter sequer entrado no nosso ambiente virtual. Ou seja, ele nem experimentou o nosso ensino, a nossa educação, e ele já evadiu. Então, hoje é muito importante que a gente tenha todo o cuidado com essa jornada do estudante, né? Então, essa jornada, ela começa desde antes dele decidir, né, qual é a imagem da nossa instituição perante aquela comunidade que motivou aquele aluno, aquele candidato a virar nosso aluno, e depois que ele vira o nosso aluno, como que a gente mantém essa expectativa dele, né, com essa experiência positiva, né? Então, por exemplo, é importante, quando a gente fala dos alunos, o Daniel chegou a colocar na primeira fala dele, a questão do onboarding. Então, você promover ambientações, e às vezes ambientações que consigam até suprir deficiências, né? Por exemplo, a gente trabalha muito na universidade a questão de elaborar trabalhos dentro da norma da BNT, mas esses nossos alunos chegam, eles não sabem nem o que é a BNT. Então, numa ambientação, vou contextualizar para ele o que é BNT. Ele não sabe que copiar e colar é plágio. A gente tem que ensinar para ele o que é plágio. Então, eu tenho que nivelar esses alunos, e esse processo de onboarding ajuda muito, para que ele tenha sucesso na progressão, na jornada dele enquanto aluno. E enquanto aluno, eu tenho que ter os marcos, né? Conforme o meu calendário acadêmico, e cada universidade vai ter o seu calendário, as suas avaliações, eu tenho que determinar quais são os marcos que eu preciso mapear. E, lógico, um CRM integrado ao meu ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, consegue dar toda essa personalização e todos esses indicadores. E aí a gente chega agora, que a gente busca sempre falar de qualidade, de tecnologia, no grande desafio do ChatGPT, né, que você bem colocou. Esses dias, por exemplo, eu recebi um e-mail de um professor falando assim, para a minha coordenadora de tutoria: Tati, como é que eu vou fazer? O aluno me enviou um trabalho, eu suspeitei que esse trabalho era do ChatGPT, eu perguntei para o ChatGPT se o trabalho foi feito no ChatGPT, e o ChatGPT disse que foi. O que eu faço? E aí isso chegou para mim, eu falei assim, o que você faz? O ChatGPT, ele está até mentindo já, né? Então, como é que eu vou acreditar nele também, né? É meio complicado, mas eu acho que a gente está num grande desafio de utilizar o ChatGPT como uma ferramenta. Então, o professor, ele pode, na sua atividade, provocar que o aluno pesquise no ChatGPT e confronte, por exemplo. Eu acho que um grande papel hoje do professor, seja EAD, seja presencial, diante de toda a tecnologia, principalmente das inteligências artificiais, é promover um senso crítico do aluno, de curadoria, de saber quais são as fontes confiáveis, né? Porque a gente fica muito refém, e essas coisas, se eles começarem a se utilizar do ChatGPT sem ter essa consciência, esse senso crítico, isso é muito perigoso. Então, eu falei, a gente vai ter que chegar para os professores agora e cada vez mais solicitar que eles sejam criativos na elaboração de uma atividade, né, seja personalizada, porque quando a gente chega nesse nível de personalização, de estudo de caso, nem o ChatGPT vai conseguir responder, ele vai inventar, e aí quando professor, pegar aquela resposta, você vai ver que aquilo é mentira, que aquilo não procede, né? Então, assim, mas é um grande desafio, Dani, mas eu não vejo outro caminho. Eu acho que toda a tecnologia, quando ela chega, ela é muito disruptiva, né? Então, a princípio, a gente tem um pouco de medo, né? Receio, fica com o pé atrás, professores mesmo, a grande maioria muito resistente, às vezes, a essas mudanças, né? Mas é importante a gente dominar, a gente conhecer,
e aplicar, né? Porque senão o professor vai ficar literalmente vendido em sala de aula se ele não conhecer, se ele não se apropriar, se ele não se utilizar disso. Eu vi o exemplo de um professor, por exemplo, de psicologia, que ele pediu para que, quando eu estava falando de questões de emoção e tudo mais, ele pediu para a turma perguntar para a inteligência artificial o que era uma inteligência artificial, como que ela trabalhava, e era o ChatGPT falando dele mesmo, né? Então, foi bem interessante, e depois eles jogarem isso para o contexto da psicologia, qual o impacto disso na psicologia, né, na análise, porque a questão da humanidade também, quando eu vejo toda essa fala que a gente vem falando de evasão, eu não gosto nem muito de falar de evasão, eu gosto de falar de sucesso do aluno, porque quando a gente trabalha com a permanência, a evasão é um assunto periférico, né? Então, essa questão da humanização também é importante. Então, a gente tem que trazer essas discussões para dentro de sala de aula. O professor, ele tem que ser mais criativo em elaborar questões que sejam de memorização, já não cabem mais, não tem espaço mais dentro desse universo educacional, e a gente precisa cada vez mais trabalhar o senso crítico dos nossos alunos, a curadoria, as fontes, né, que são confiáveis, os livros, né, tem aluno que às vezes chega também, uma coisa importante, que é dessa diversidade das mídias, que também quando a gente trabalha com educação à distância, o aluno ele não vai ter só vídeo, né? Um aluno de universidade, ele tem que ler, ele tem que ter uma bibliografia de qualidade, leitura, é importante que ele tenha essa leitura, essa interpretação de texto. Então, o aluno não pode acreditar que ele vai fazer EAD, que ele vai só assistir vídeo-aula, né? Ou que vai ser aprovado só com questões de múltipla escolha, porque a gente está criando aí um ser humano para o mercado, né, que é o complexo, que ele vai ser exigido deles várias competências e habilidades que só vídeo e questão objetiva, por exemplo, não vão suprir, né? Perfeito. Essa despertar acho que a nossa missão, desafio, enfim, é despertar nos alunos essas noções de ética, do senso crítico, do pensamento crítico, incentivar sim o uso da inteligência artificial, mas mostrar que também eles precisam desenvolver algumas habilidades que não dá para pular, que são necessárias para o aprendizado, para a educação, para a formação que eles esperam e para que eles tenham um futuro de sucesso. É isso. Muito bom. Perguntar para o ChatGPT. Foi sensacional. Foi muito boa, não tinha pensado nisso. Agora, eu tenho uma pergunta para o Maurício, aproveitando aqui, Maurício. Muitas instituições hoje, né, e o seguro, eu até, ele não vale só para graduação, né, para pós também, e o que na verdade, são duas perguntas, né, as instituições hoje, várias delas, estão indo por cursos rápidos, são aqueles cursos que são desregulados pelo MEC. Então, a pergunta, existe ou já foi pensado em seguro para esses cursos rápidos, que são os cursos livres, e eu queria perguntar também para você sobre a plataforma do próprio, do seguro, né? Como é que ela está hoje? Porque eu imagino que já está muito mais digital do que antigamente, né? Quando a gente pensava em seguro, sempre era burocrático, tinha que ir um monte de papelada, e até muitas vezes acabava desanimando, né, o segurado lá, porque de tanta documentação que ele tinha que apresentar. Como é que está isso hoje? Como é que a QH está operando? Facilita isso, Maurício? Legal a pergunta, Jeremias. Foi providencial também a nossa participação hoje, né? Falando, o pessoal às vezes fala, o que tem a ver o seguro com tecnologia, né? Mas o que eu estava falando justamente da resposta rápida que o aluno precisa ter, pelo dinamismo que ele tem hoje com a sinergia tecnológica, se você já não trouxer uma resposta rápida nesse âmbito, ele acaba saindo e a gente fica... e é como o Daniel falou, a maioria... A última estatística que nós fizemos, então, deu quase 90% que não retorna para a instituição depois que se evade, né? Então, a gente tem, sim, essa parte, não só para graduação, mas para pós, para
cursos livres, técnicos. A gente faz o seguro educacional hoje até para a escolinha de futebol. Onde tiver, né, pagamento, mensalidade, a gente está compondo. O que a gente muda é o formato do produto. Então, às vezes, você tem um curso que é mais rápido, a gente coloca, em caso de perda de emprego, 3 mensalidades. A seguradora paga à vista para a instituição. Isso independente se for no modelo compulsório, né, que a instituição faz para todos os alunos, ou nesse novo produto que a gente está lançando agora, que é o individual. E aí, o que é bacana, por que a gente está hoje participando dessa sessão? Por conta da questão tecnológica, né? Então, o aluno vai ter um acesso muito rápido pelo link que a instituição vai fornecer, falando assim, olha, a partir de agora, a Unifeob tem o seguro educacional individual, a gente conseguiu no mercado, inclusive falar que não tem nada a ver com seguro e tal, mas que trouxe essa ferramenta aqui para ajudar na manutenção do aluno. Basta clicar no link e fazer sua adesão. Então, ele clica lá, rapidinho já lê as coberturas, o que ele tem direito, já vê a forma de pagamento que ele quer fazer, já chega a pólice imediatamente no e-mail dele, ele já está segurado. Na hora da utilização, é a mesma rapidez. Tá? Então, ele perdeu o emprego, ele manda escaneado o documento para a gente, e agora até a gente tem acesso já pelo Ministério do Trabalho, que também, graças à tecnologia, melhorou bastante as consultas, que antigamente era carteira de trabalho autenticada, era realmente muito ruim. Ele tinha que mandar a carteira de trabalho autenticada para mostrar que tinha perdido o emprego por correio. Então, vocês imaginem, né? Hoje a gente tem 700 mil alunos segurados no seguro educacional, vocês imaginem a quantidade de sinistro que a gente tem pegando essa documentação física, né? Então, a tecnologia, ela realmente traz muita coisa boa, né? Mas é como a gente está falando aqui nesse papo proveitoso. Se ela tem como ficar boa e cada vez mais dinâmica, cada vez melhor. Se souber usar, como o Daniel falou, para o público certo, da maneira correta, com a linguagem correta. Então, o seguro educacional hoje está falando todas as línguas, tá? Vamos falar assim, é uma linguagem que tirou o segurez, né? Que ninguém entende aquelas palavrinhas pequenas, e a gente tem um método muito simples, muito rápido, porque se a seguradora não paga logo a faculdade, ou os outros tipos de curso, o aluno se evade. Ele mentalmente ele já fica desmotivado, né? Porque ele fica com a preocupação e tal, e ele acaba, se demorar mais do que 30 dias para pagar para a instituição de ensino, ele acaba trancando o curso ou ficando desmotivado academicamente. Muito bom. Daniel, você queria fazer eu acho que meu feeling disse que ia contar alguma coisa aí sobre o chat GPT antes de eu passar aqui rapidinho pelo chat aqui para dar um salve. Faz esse comentário aí para a gente. Ia falar assim, o pessoal que trabalha comigo, eles têm me chamado de testemunhas do chat GPT, eles falam que eu só falo disso, né? Mas é porque eu fiquei bastante empolgado, né, com a tecnologia, eu sou um entusiasta de tecnologia, né, eu sou de tecnologia, e quando o Eduardo me perguntou do modelo preditivo, eu fiquei pensando assim, né, como é que eu vou falar de modelo preditivo sem falar de inteligência artificial, né, e vai parecer que, né, estou falando um assunto muito batido e tal, mas não tem como desconectar, né? Mas o que eu queria complementar, na verdade, é que a Dani Vilar falou algumas coisas muito interessantes, e eu vejo que o pessoal acaba se assustando muito com o chat GPT, porque vai acabar com um monte de profissão, vai substituir um monte de gente, vai isso, vai aquilo, vai aquilo. No fundo vai, mas se a gente olhar, a gente já passou por vários processos desses ao longo da história da humanidade, né? A gente já passou por isso, né, quando teve a industrialização, a gente passou isso quando teve a robotização, agora a gente passou isso com a internet e agora a gente vai passar isso um pouco com o chat GPT. Mas o que o ser humano sempre conseguiu foi a habilidade de se adaptar, recriar e criar novas necessidades e tudo mais, né? Eu dei uma palestra umas 2, 3 semanas atrás no evento da CRM Educacional, onde eu mostrei uma régua de relacionamento de 3 e-mails para conversão de inscrição pós-geração de lead, toda criada pelo chat GPT, né? Eu dei um prompt ali de 3 linhas e ele colocou 3 e-mails completos para mim lá, né? E eu mostrei para o pessoal, falei assim, pessoal, usa o chat GPT para automatizar essas atividades, né? Que às vezes você tem que parar e falar. E aí tinha uma pessoa participando e falou assim, nossa, perdi o emprego. Eu falei, aí que você se engana. Tenho certeza que tem um monte de coisas que você não tem tempo de fazer, que são, que não tem como substituir pela inteligência artificial e que você está deixando de fazer porque você tem que fazer isso, né? Então,
você vai acabar otimizando ainda mais o seu trabalho, otimizando ainda mais o seu resultado, né? E o que a gente tem estudado aqui nessa régua educacional é como é que eu conecto a nossa régua, criando automaticamente os textos pelo ChatGPT para otimizar, então, o tempo dos times de marketing, né? A hora que eu consigo fazer isso, eu tiro essa tarefa do time de marketing, né? Então, acho que, só complementando o que a Dani trouxe, que eu achei bem pertinente, que a gente vai ter que aprender a lidar com o ChatGPT, ele está aí, ele vai ficar, e ele é só o primeiro, vão vir outras dezenas e centenas de IAs substituindo uma série de coisas que a gente faz hoje. Muito legal, é isso mesmo. E aí, Daniel, também assim queria assim uma consideração tua, porque e aí essas questões, né? É muito legal que você faça referência a uma fala da Dani Vilar, porque quando a gente volta lá para aquela estação, entre aspas, que eu te aloquei da captação, né? Claro que a gente está entendendo que os três, né? Acho que vocês três, vocês navegam em toda essa jornada, isso tá óbvio. Mas quando a gente fala um pouquinho da captação, tem isso, né? Isso aí é uma percepção minha lá. Eu até estou aqui eu já vou fazer como uma sessão rápida aqui de alguns salves, mas eu tenho aqui um colega querido lá da Escola Baiana, o professor Antônio Carlos, que é quem orquestra, né, toda a nossa parte lá de ambiente virtual de aprendizagem, etc. E aí, Daniel, isso para nós, lá para o nosso processo de captação, perguntas técnicas do ambiente de aprendizagem, dessas coisas todas, de como é que funciona, etc. E isso está se tornando, assim, dia a dia, assim, está se tornando cada vez mais comum. Você tem visto isso também nas operações aí de captação? Tenho sim. O que a gente tem visto, Fred, nessa linha que você trouxe, é uma preocupação cada vez maior do aluno, quando ele vai escolher a instituição de ensino, da qualidade. E aí eu não estou falando da qualidade só da marca ou do curso, mas de tudo que remete ao processo de educação dele, né? Tem uma corrente, né, que fala bastante que a gente tem que olhar o aluno sob duas perspectivas, uma perspectiva enquanto cliente e uma perspectiva enquanto aprendiz, né? E a gente não pode perder isso de vista em momento nenhum, né? Enquanto ele é aprendiz, ele é um papel. Enquanto cliente, ele é um outro papel. E enquanto cliente, que é o que a gente está falando aqui de jornada, eu tenho que cuidar da jornada dele como um todo, né? Então, a preocupação que ele traz, como é o LMS de vocês, como é que eu acesso, qual é a qualidade, qual a usabilidade, qual o UX dele, né? A User Experience e tudo mais, é fundamental. O que mais? Qual é a empregabilidade que esse curso traz, né? Então, ou seja, as faculdades, elas já estão sendo medidas por isso, pela empregabilidade, né? E são preocupações que o aluno tem trazido logo de cara. Então, se eu tenho um curso de administração, e a gente sabe que administração é um curso que muitas faculdades têm, e que eu não consigo me diferenciar da faculdade do lado, qual vai ser a escolha do aluno? Vamos ser bem honestos aqui, preço, né? Então, eu tenho que conseguir me diferenciar dele com conteúdo, com corpo docente, com currículo, com empregabilidade, mas com toda essa parte de atendimento, tecnologia, experiência, agilidade, para que ele possa escolher a sua faculdade, né? Para que ele possa escolher o seu curso, né? Então, eu acho que essa preocupação que você traz, Fred, a gente tem visto cada vez mais nos alunos, né? Os alunos estão mais conscientes e eles estão mais informados, por culpa do Google e do ChatGPT, obviamente, né, e outras 70 ferramentas e redes sociais que eles usam pra caramba, né? E aí eu vou me arriscar a me meter um pouquinho na área das duas Danis aqui e dizer o seguinte: o que eu tenho percebido também é conteúdos cada vez mais curtos, né? Eu não sei o quanto que isso é real, principalmente no EAD, né? Mas não dá mais para fazer aulas expositivas de 50 minutos como a gente estava acostumado, né? Eu dou bastante aula presencial de pós-graduação e eu percebo que se não for uma aula extremamente dinâmica, com cases, com estudos, com participação, com discussão, com leitura, aquela aula expositiva ela não existe mais, né? Mas cada vez mais conteúdos mais curtos e mais assertivos que mudam um pouco, então, o perfil também do aluno. O aluno quer saber isso também, como é a aula, né? Eu acho que tem sido perguntas recorrentes. E aí,
a turma lá do comercial e do marketing tem que ter tudo isso na mão, tem que saber responder isso, olha, é assim, é tal, os números são tais, a empregabilidade é tal, o professor é tal, né, o conteúdo dura tanto, enfim, ele tem que ter esse arcabouço aí de respostas para poder ajudar no processo de conversão desse aluno. Perfeito, é isso mesmo. Ó, e aí o Daniel falou, eu adoro essas conexões, o Daniel falou aí sobre o aluno, né, enquanto aluno, enquanto aprendiz e enquanto cliente. Então, coloquem aí na agenda de vocês, 15 de junho, a gente vai falar especificamente sobre isso. A gente vai falar sobre o conceito de centralidade no cliente, versus o propósito da instituição, que tem a questão do aluno, né, enquanto, e aí, assim, é aluno ou cliente? Aquela pergunta, assim, velha, mas que, pergunta antiga, não é velha, é uma pergunta antiga, recorrente, e que ela faz super sentido. Então, 15 de junho, 15 horas, botem na agenda aí, o meeting vai falar sobre isso. Queria, antes de devolver a palavra lá para os nossos mediadores, queria dar um salve aqui, geral, tem muito amigo, tem muita gente bacana aqui, tá? No chat, putz, muitos lugares aí representados. Tem a Poliana está em Belo Horizonte, que é a terra do Meeting Experience 2023, tá? 25 e 26 de outubro, bota na agenda aí, tem muitos amigos queridos, Leonardo Roth, Bruno, Edivar, uma galera muito bacana aí no chat. Já teve aqui alguns comentários, a Dani Vilar já respondeu ao Guilherme, né, que fala sobre os alunos que precisam cada vez mais aprender a fazer as perguntas certas e não apenas decorar as respostas, né? Tem elogio aqui pro lançamento, né? Pô, Maurício, eu devia ter sabido disso, porque daí eu ia fazer um marketing aqui, dizer que a gente ia fazer um grande anúncio aqui de um novo produto, pô. Mas legal, foi muito bacana, já tem elogio aqui, tem a Gabriela comentando, tem muito, Franciele Barbosa vai estar no Experience também, assim como o Edu Jeremias. Devolvo a palavra para vocês, meus queridos mediadores. Bom, toda essa fala do Daniel, né, eu vi acho que anteontem, falando que agora também essa questão da inteligência artificial, ela já até veio com aqueles templates, acho que no Canva, ela teve uma interferência no Canva que já vai deixar tudo pronto ali para você basicamente coloca uma questão ali, um ponto, e ele já dá um template para você, tudo pronto, com ideias. Então, ou seja, essa questão do marketing que o Daniel puxou, também para captação, esse trabalho que é super importante dentro da instituição, também tem a inteligência artificial presente ali no Canva, que usa. Depois eu ainda salvei alguns arquivos para me aprofundar mais sobre isso, porque é interessante esse meio digital e essa questão. Mas eu queria, a Dani, ela escreveu aqui um artigo que é a retórica digital, a retórica clássica, a educação e os novos desafios. E isso vem, assim, muito latente em tudo isso que a gente falou. E tá vendo que toda hora, né, não é que com o chat GPT ou com a inteligência artificial, com o digital, com as tecnologias, com toda essa jornada, com todo esse imediatismo, essa ansiedade que os alunos têm, que a gente perdeu o protagonismo ainda do professor, o protagonismo do ensino, do aprendizado. Mas vou te fazer uma pergunta, Dani, que está dentro aqui do seu artigo, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que você vai amar o que eu vou te perguntar, que eu achei linda essa pergunta. Olha só a pergunta. Qual é o papel do educador em um mundo repleto em um mar de informações? Eu li isso aqui ontem, eu salvei tudo, eu fiquei encantada, assim, e na sequência ela vem, né? Ela vem construindo esse artigo aqui, esse texto, e eu fiquei encantada porque é isso que, essa pergunta, todos nós devemos nos fazer todos os dias, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto parceiros de instituição, enquanto heads dentro da instituição? É uma pergunta que fica. Então, qual é o papel do educador? Porque todo mundo hoje é educador, não é só o professor em sala de aula que está educando. Muito obrigada, Dani, aí pelas colocações. Esse artigo foi escrito na época do meu mestrado, né? Eu atuava muito na parte de produção e desenvolvimento também de material didático. Então, a gente fez uma análise retórica do discurso, né? Porque
uma questão, às vezes, tão antiga quanto a retórica, né? Mas que é tão presente e a gente, às vezes, se esquece de lembrar para quem a gente está falando, né? Qual o nosso público, quem é que a gente precisa ali trabalhar e convencer. E o papel os papéis, eles se transformam, né? O papel do professor, eu acho que ele vem se transformando, mas isso que você colocou também, eu acho que é muito importante e inerente ao tema do que a gente está falando, que o foco aqui é a experiência também, a experiência, a tecnologia, que não é mais só o professor que é o único detentor do conhecimento e que faz o papel de educador, né? Então, hoje, toda a experiência daquele aluno, da jornada dele, todas as pessoas, elas fazem um pouco desse papel. Por isso que é importante compreender a jornada e promover a melhor experiência, né, para os nossos alunos. Só que, falando aí do professor, né, e aí do papel de professor e aluno, é engraçado que a gente, por exemplo, eu, quando fiz graduação, o Google acho que estava iniciando, acho que nem existia o Google, né? Então a gente tinha que pesquisar em livro mesmo, ler muito, escrever muito. E hoje não é dessa forma, né? E não adianta a gente, enquanto professor, querer obrigar que os alunos façam da mesma forma, replique, né, o mesmo comportamento que a gente teve dentro da nossa graduação ou do nosso mestrado em sala de aula. E aí a gente tem uma reinvenção, né, do papel tanto do professor quanto do aluno, uma vez que ele tem agora acesso a toda essa rede, né, de procurar no Google, e agora ainda com uma facilidade ainda maior, que é o ChatGPT, né? E aí, como você muito bem falou, que o ChatGPT, até o ChatGPT já evoluiu, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, esses saltos também, eles vão sendo cada vez mais curtos. Quando a gente olha a primeira mudança tecnológica, teve um espaço absurdo de tempo. Quando a gente vai para a segunda, então cada vez vai menor. E a inteligência artificial, como ela vai nessa questão de aprendendo com a gente, aprendendo com ela mesmo, a velocidade é incrível. Então, o próprio ChatGPT, ele já está numa outra versão, que trabalha com imagens, conforme você falou, e isso começa a agregar valor em diferentes produtos, como o Canvas, né? Então, o aluno hoje, ele tem acesso a isso tudo, né? E o professor também tem, e ele vai para a sala de aula hoje, o professor, como o Daniel bem colocou, também dou aula em pós-graduação, e a gente tem que se reinventar. Eu não posso mais fazer um PowerPoint, né, cheio de texto, e achar que os alunos vão estar ali presentes, né, e aprendendo alguma coisa. Os alunos vão estar no celular, vão estar fazendo 1000 coisas, ou vão assistir depois a gravação em velocidade 2x, 3x, seja lá qual for, porque hoje essa geração é assim, né, e é isso. Então, o professor, ele tem que se reinventar, entender que ele não é mais o único detentor ou o melhor, né, detentor, e passa por um papel, né, realmente de, como a gente falou aí, de curadoria, de incentivar o pensamento crítico, né, de saber orientar os alunos. Eu acho que tem que trabalhar muito estudo de caso, que são coisas que problematizam e trazem questões reais. Então, o aluno, ele gosta disso, ele gosta de desenvolver projeto, ele gosta de ter coisas dentro do mercado de trabalho, contextualizada, que são coisas que o ChatGPT não vai dar para ele, que o Google não vai dar para ele, e que ele precisa disso depois, quando ele se tornar um profissional, né? Que a gente forma profissionais para o mercado, né? E esse profissional do mercado, que também é uma questão que eu acho que o Daniel colocou, que é importante, hoje, ele da diferenciação, né? Hoje a gente tem uma oferta muito grande de produtos de diferentes instituições, e qual é o diferencial? Então, esse diferencial, Dani, está muito na metodologia, qual o nosso modelo de ensino, né? Então, a gente veio numa guerra muito de preço, que eu acho que isso parou,
tá? Eu acho que o aluno hoje, ele não busca só preço, ele busca qual é o diferencial, e o diferencial está na experiência do aluno, tanto na experiência de ingresso, de captação, como a gente vem falando, mas na experiência dele enquanto aluno. Então, qual é o meu modelo de ensino? Eu tenho vídeos, eu tenho momentos síncronos de discussão, eu faço estudo de caso, eu tenho uma aprendizagem baseada em projeto, como é que esse aluno é avaliado? Eu acho que o aluno hoje está cada vez mais crítico, né? E ele compara tudo, ele vai comparar a instituição X com a Y, e a gente precisa estar sempre em constante atualização, em constante desenvolvimento. A educação hoje, a gente está aqui hoje em 2023, mas já pensando em 23, 2, no que a gente vai fazer de mudança, porque você não consegue passar mais de um semestre para o outro fazendo mais do mesmo, porque esse aluno não vai ficar satisfeito, ele quer mudança, ele quer resposta rápida, ele quer ver significado naquilo que ele está tendo em sala de aula, ele quer ver que aquilo vai ter sentido para ele, porque se não tiver sentido, ele vai evadir, e pode ser que ele fale até, como o Daniel colocou bem no início da palestra, ele pode até falar que é por motivos financeiros e às vezes não é, porque é mais simples para ele falar do que ele ter que ficar conversando com a pessoa que vai tratar, às vezes, da evasão. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre a experiência, olhar para o nosso modelo de ensino, olhar pela efetividade do nosso modelo de ensino. Então, se de fato aquilo que a gente projetou, porque como educadores a gente é muito bom em criar modelos, em projetar, mas está sendo executado também daquela forma como a gente projetou. Então, é importante que a gente crie, avalie e sempre melhore, né? Porque tudo sempre pode ser melhorado. Eu acho que é nesse sentido. E aí os papéis, com certeza, mudaram. Vão estar sempre em mudança e a gente tem que estar sempre olhando para esse processo de mudança e tentando nos adaptar da melhor forma. Que bacana. Eu queria pedir licença aí para os nossos mediadores, porque eu queria fazer aqui duas referências, e aí com essas referências eu queria pedir um comentário do Maurício, que é o seguinte, é bem nessa linha de combinar coisas, né? Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça aqui é na temporada passada, na temporada de 2021, se eu não me engano, do Meeting, a gente convidou o Maurício para trazer um pouco da experiência dele no primeiro episódio do ano, que falou sobre captação, né? E aí a gente, porque a provocação naquele momento foi assim, tá bom, como é que eu posso ter uma ferramenta que por excelência, ou por definição, ou por uso, ela é mais conectada, por exemplo, com evasão, por mais que a gente sabe que, assim, evasão ela não é só financeira, mas ela tem um viés financeiro, mas e isso conectado e acoplado a um sistema de captação. E aí depois eu vi instituições e a própria instituição, né, que eu trabalho, trazendo isso, assim, trazendo esse raciocínio. E aí o primeiro comentário que eu queria ter, Maurício, é nesse sentido, assim, né, como é que tu vê ferramentas, claro que a gente vai pegar como exemplo a tua expertise de seguro, mas como essas ferramentas, elas fazem cada vez mais, elas têm um peso cada vez maior na hora de captar o aluno. Essa é a primeira. E a segunda referência que eu queria, que eu acho que dá para a gente misturar esses dois assuntos, estou ouvindo vocês, né, principalmente o Daniel e a Dani Vilar, falando acho que o Maurício traz isso também, né, na verdade vocês três estão falando assim, o tema é tecnologia, né, e eu já falei que a tecnologia não como sistema, mas como pensamento e como aplicação de fluxos, ações, etc. Mas tem a questão humana, e aí eu lembro que o tema da nossa temporada online é tecnologia, humanidade, transformando e aumentando o valor da educação. E aí, Maurício, eu estava lembrando de uma coisa que sempre me toca, eu sei que é um case, eu
um case, vírgula, né? Portanto, algo que aconteceu em algum momento do tempo, mas que eu acho que sempre pode nos inspirar, que são histórias reais de pessoas, né? Eu sempre lembro de uma história específica que você conta, né? De alunos de medicina que foram... que tinham seguro e aí puderam realizar seu sonho e tal. Então, assim, com essas duas referências, Maurício, conta para a gente um pouquinho, saindo do que é tecnologia, saindo do que é um produto financeiro, entre aspas, para ajudar na evasão, como é que você tem visto aí, no caso do seguro, esse auxílio na captação, conversando com pessoas? Legal, Fred. É o que a gente sempre fala, né? Dessa questão até que existem já algumas ferramentas também, tecnológicas ou não, para a tomada de decisão do aluno quando está no terceiro ano do ensino médio. Né? A gente tem muita evasão por conta disso, é um problema que sempre existiu, independente de tecnologia ou não, e aguçar realmente para... Ele nem sabe o que ele quer fazer. Né? Muitos não têm referência ainda, ou quando tem, acabam, às vezes, alterando. Então, esse grupo de trabalho, até eu acho que aí a tecnologia pode ajudar muito, um ambiente virtual, onde ele faça algumas temáticas e tem algumas questões também até de pontuação, que você consegue ver o que ele vai ter aptidão a mais para fazer, eu acho que tudo começa daí, né? E aí, isso é um dos pilares. Você tem também os pilares de aguçar tanto essa questão, quanto os pilares de que ele ainda não sabe o que tem por vir financeiramente. O brasileiro é assim, né? Vamos fazer, depois a gente resolve, depois a gente apaga o incêndio. Então, a cultura preventiva, ela é difícil, e tanto é difícil que as próprias escolas e instituições, isso é uma coisa que há 20 anos a gente vive, né? A gente fechou um colégio muito legal em Fortaleza esse ano, que já é da rede jesuíta também, porque o Colégio São Luís também é cliente nosso, e ele falou, nossa, Maurício, a gente tem 100 anos aqui, nunca fez esse diacho desse seguro. Começou dia 1º de janeiro. Dia 5 de janeiro faleceu um pai com 2 filhos no colégio. Deu 500 mil reais de indenização. Ele me ligou ontem, falando, Maurício, rapaz, eu não esperava um negócio desse que a gente às vezes não acha que não vai acontecer, e a família, não sei o quê, ou às vezes acontece, a gente não fica sabendo. Em faculdade, principalmente, o aluno se evade, nem sabe o que aconteceu lá por trás, e muitos não se evadem, mas tem um sacrifício quando perde o emprego para pegar dinheiro emprestado, financiamento, o próprio para valer, enfim, sai correndo para todo lado. Poxa, para que tudo isso, né? Se a gente consegue ter uma cultura preventiva, mas isso tem que ir aos poucos. Esse colégio só fez porque o São Luís falou para ele fazer, ele falou, Maurício, pelo amor de Deus, 1% da mensalidade eu coloquei no reajuste, todo mundo está beneficiado. E assim, Fortaleza está sabendo desse caso. Né, que os 2 filhos vão continuar estudando lá até o final do ensino médio, porque tinha o seguro. Então, a gente vivencia isso todos os dias. Para a captação, veja, eu estou trabalhando, principalmente a pandemia estimulou muitas pessoas a pensarem em adquirir uma dívida a médio e longo prazo, e com um valor considerável, que é a instituição de ensino superior, sem ter a segurança por trás. Né? Então, poxa, será que amanhã eu vou estar empregado, vou ter como pagar? Nesse caso, o seguro ajuda e muito num divisor de águas para ele não postergar a decisão. Não estou falando que o seguro ele vai deixar de estudar naquela faculdade para vir aqui porque tem o seguro. Ajuda, mas não é fator predominante. Mas para ele não postergar, deixa eu ver se vai ter corte na empresa ou se eu vou me consolidar aqui para depois começar um curso. O brasileiro também tem mania de postergar as coisas, né? É a procrastinação. Falando, olha, venha estudar aqui se acontecer alguma coisa contigo, você vai estar segurado. Né? Então, isso ajuda num divisor de água de captação, consequentemente de manutenção e anti-evasão. Né? Esses foram os exemplos aí, tem algumas centenas aqui. Que legal, histórias reais, muito bacana. Meus queridos mediadores, a última rodada é com vocês aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Daniel. Na verdade, eu queria que ele compartilhasse uma experiência, porque fiquei sabendo que o CRM agora está com um produto novo, e esse produto novo, ele é baseado no ensino básico, então ele está lá com o CRM no ensino básico. E quando a gente fala aqui, né, o nosso setor como um todo, ele é um setor conservador, né? A educação, ela é conservadora. E quando a gente vê pesquisas do nosso setor, a gente faz pesquisa com quem está aqui dentro, e a gente nunca olha
lá para baixo, né? Às vezes eu, em algumas reuniões ou alguns eventos mesmo que eu participo, eu falo, poxa, a gente está fazendo pesquisa não com quem está aqui dentro, a gente tem que ver lá embaixo, porque daqui a pouquinho ele está batendo a nossa porta, como a gente acabou de conversar aqui, os nossos ingressantes são do ano 2000 para frente já, né? E acho que o Daniel sai na frente. Como está sendo isso, Daniel? Porque você cria persona ali dentro, você cria algo que você já vai sair na frente, porque daqui a pouquinho esses clientes, né, de instituições do ensino básico, eles serão estudantes nossos aqui, né? Como é que está sendo essa experiência? O que você está sentindo de diferença nessa captação aí, nesse auxílio à captação e permanência no ensino básico, para o que você tem hoje aqui no CRM educacional, que já é consolidado, né? Mais uma vez, você sai na frente aí, que é o primeiro que eu vejo com o CRM ainda para básico. É verdade, Eduardo. São mercados diferentes, né? Apesar de ser tudo educação, mas são completamente diferentes. Para mim tem sido muito legal, porque eu comecei minha carreira de educação básica, fui para a educação superior e agora estou voltando novamente para a educação básica. E a gente desenhou um produto de captação focado na educação básica porque a jornada é diferente, né? Enquanto no ensino superior a jornada é muito mais autônoma, é o próprio aluno, tem a parte de inscrição, de processo seletivo, né? E vocação e tudo mais. No ensino básico, a jornada é no pai, a jornada é na mãe, né? A persona que a gente criou para construir o nosso produto, ela chama Mamãe Coruja, para você ter uma ideia do quão focado ela nos pais, né? Ou seja, quem vai procurar a escola. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que o nível de automação e tecnologia nas escolas de ensino básico ele é muito pequeno, muito menor que no ensino superior. E por que isso? Porque existe uma pulverização muito maior, né? Enquanto você tem 2.300 instituições de ensino superior privada, você tem 45 mil escolas de educação privada pelo Brasil. E na educação superior, enquanto as instituições pequenas têm 2.000 alunos para cima, na educação básica, uma instituição, um colégio grande tem 1.500, 2.000 alunos, tirando os grupos educacionais, obviamente, né? Mas o tamanho médio de uma instituição de ensino básico é 250, 300, 400 alunos, né? Então, a gente construiu uma tecnologia, um software, uma ferramenta focada, adequada nesse perfil, né? Então, uma ferramenta focada na jornada dos pais, na automação, no autoagendamento de visita, que é uma dor muito grande que a educação básica tem, né? Do pai entrar, deixar um contato e ninguém ligar e depois perder, ou do pai passar lá e depois ninguém dá continuidade, então o pai já consegue fazer a visita online pelo próprio site, isso a gente, né, constrói facilmente, arrastando e soltando, né, aquele conceito. Depois o pai vem fazer a visita, o follow-up todo é feito automaticamente, então levando até o momento da matrícula, né? Então a gente automatiza e tira uma carga muito grande, até de você consegue construir até uma página de site, se você quiser, se a escola não tiver ali dentro da própria ferramenta, né? E a gente também criou um conceito interessante, Eduardo, que a gente unificou o Marketing Automation com Sales Automation, ou seja, a gente faz toda a geração de lead e também toda a condução da oportunidade, da necessidade do pai até o momento da matrícula numa ferramenta só, né? De novo, porque é um perfil de instituição de ensino que tem pouca gente ali para fazer tudo, né? Que tem, muitas vezes, os donos na operação também, né? Então, a gente conseguiu construir uma ferramenta que ele consegue fazer tudo, né, num lugar só, né? Lançamento novo, realmente, lançamos oficialmente ali no GEDUC, finalzinho de março, início de abril, já estamos rodando numas 50 instituições de ensino, fazendo, né, os trials que a gente chama, e aí coletando os feedbacks e dando seguimento na ferramenta, né? Então, quem quiser conhecer, depois eu vou deixar o link aqui no chat também. E aí, o que eu queria complementar? São perfis diferentes, mas no fim a gente está falando tudo de educação, aquela preocupação muito grande do dono, do mantenedor, de saber tratar a diferença de aluno e de cliente, né? Então, o quanto que esse aluno está lá como aprendiz e o quanto que ele espera por um serviço de qualidade, por um atendimento de qualidade, né? E aí eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Quando você tem uma dificuldade de comprar alguma coisa,
primeira coisa que vem na sua cabeça é, pô, se tá difícil de comprar, imagina depois que eu virar aluno, né? E a percepção que os pais têm com as escolas, muitas vezes é essa. Se tá difícil de eu marcar uma visita, de eu ir conhecer, de eu ser recebido pela coordenadora pedagógica, imagina quando ele for meu aluno, né? Quando eu já for aluno, desculpa. Então, eu acho que a gente também está contribuindo para mudar essa percepção de que esse atendimento de qualidade, ele precisa começar lá no ingresso do aluno de educação básica também. Muito bacana, Daniel. E realmente, né, quando o Fred convidou, né, a Dani e eu para participar, a Dani Rodrigues aqui, falou que viu esse produto lá, e a gente sabe que no ensino básico, a tecnologia embarcada na jornada dele é muito menor, né? Não tem departamento comercial. Sim. Na verdade, eu acho que você foi pioneiro de novo, né, nessa questão do básico, e daqui a pouco eles vão estar batendo a nossa porta aqui, e você já tem as personas ali qualificadas, né, você já sabe como é que esse pessoal se relaciona, acho que isso é muito bacana. Nós aqui não temos o ensino básico e o médio, né, mas daqui a pouquinho está batendo na nossa porta, então acho que é importante ter alguém olhando, tanto é que o ensino superior, não faz tanto tempo que a gente fala em departamento comercial, né? Parece que era pecado falar em departamento comercial dentro do ensino superior. E a gente atravessou isso, né? Os grandes grupos fizeram com que a gente saísse e corresse atrás, porque eles vieram com essa pegada empresarial, e graças a Deus, porque profissionalizou muito, né? A gente ainda está caminhando muito, né? O nosso setor, mas a gente está profissionalizando muito e correndo atrás, né? Eu brinco aqui na instituição que até quando a gente liga, né, aqui para comprar um gás, por exemplo, ele falou, Eduardo, e aí, o que você precisa hoje? É uma cota, né, que fala aqui, e aqui na faculdade a gente não tinha isso, né? E hoje está muito mais com essa inteligência, muito mais avançado, né? Que bom que a gente está começando a olhar ali, tem vários players aí de Big Tech que estão olhando para o ensino básico, que daqui a pouco está aqui, né? Está com a gente, e a pegada vai ser completamente diferente, né? E o desafio no ensino básico é muito grande, porque a gente estava aqui comentando, porque não tem a educação financeira lá, né, para eles, e eles vêm com pouca tecnologia. E aí eu ia até emendar depois uma outra questão de ensino básico com a Dani aqui, e aí, Daniel, você foi cirúrgico na sua fala, assim, perfeito, eu adorei. Eu posso perguntar para a Dani? Pode seguir. E, Daniel, você ia complementar alguma coisa, não ia? Não, eu ia complementar rapidinho o que o Eduardo colocou, que eu concordo com ele que tem que ter uma visão ampla e completa, porque o aluno de hoje do colégio vai ser a persona de amanhã da faculdade, e o cara da geração Y que está estudando com vocês hoje vai matricular o filho dele nos colégios, então é um ciclo, né, que não se encerra ali, né, então era só isso mesmo. E aí, eu acho que, então, ó, você leu meu pensamento, eu li o seu, eu não sei, porque minha próxima questão era justamente essa, porque envolve a questão ali, ligados, né, do Maurício, a gente estava também, antes dele falar, a gente estava pensando assim, essa questão do seguro, como eles vêm sem educação financeira, esse receio que eles têm, eles não sabem as medidas que eles podem fazer, e no desespero acaba acontecendo a evasão. Aí vem do ensino médio sem a tecnologia, e aí depois eles vêm para a faculdade, e eu tenho que educá-los financeiramente, com a tecnologia, com a educação à distância, por exemplo, ensinar uma série de coisas. Então, eu queria também, assim, que a Dani, se ela pudesse comentar um pouquinho, uma última fala, Fred, se você permitir, essa questão, né, que como que é esse desafio do aluno do ensino médio e básico, aquela educação mais tradicional, vou chamar assim, aquele modelo bem tradicional, onde eles estão acostumados a receber as informações, ter um protagonismo um pouco menor, um protagonismo mitigado, e depois eu tenho que trazer esse aluno e protagonizar ele de todas as formas, fazer um show dentro de sala de aula ou na educação à distância para conseguir manter a atenção dele. Está vendo que o desafio parece que fica todo para a instituição de ensino superior? Quando eles estão lá no ensino básico, parece que a exigência não é tão grande dessa forma. E nós aqui temos que fazer mágica. Perfeito, Dani. Não, as suas palavras foram perfeitas. A gente aqui no ensino superior tem uma missão muito grande
conforme você falou. São muitos os desafios, mas eu acho que o ensino básico, ele também vai passar, está passando já, a gente sabe que está passando também por esse momento de transformação, né? Só que eu acho que chegou um pouco mais atrasado, né? Quando a gente vem para o ensino superior, as coisas já estão muito mais evoluídas. Então, a gente, na sua fala, pegando a sua fala, a gente tem que ensinar o aluno a ser aluno de uma universidade, de uma faculdade. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, quando eu trabalho, por exemplo, aí eu vou trazer para aqui, para a minha realidade, eu faço a ambientação do aluno, a ambientação envolve todas essas questões que você falou, inteligência financeira, inteligência emocional, esse aluno às vezes não está preparado nem para trabalhar, a gente bota assim, vamos fazer trabalho em grupo, gente, é um desafio, fazer trabalho em grupo, às vezes, em EAD, então, é um desafio em dobro, né? Então, você tem que trabalhar inteligência emocional, inteligência financeira, como eu disse, a questão da ABNT, a questão do senso crítico, do pensamento crítico, da curadoria. Então, tudo isso tem que ser trabalhado antes, durante, né? Só que eu vejo, Dani, muito como como você falou, lapidar, né? A gente pega quase que uma pedra bruta e tem que ir lapidando isso. Então, isso tudo é um processo. Eu falo assim, não adianta a gente chegar de um aluno calouro e já chegar para esse aluno com aquele monte de inovação. Vai ser um choque para ele, é o que você falou, é dar água para o vinho, né? É um aluno que está acostumado ali com ficar sentado em sala de aula escrevendo o que o professor colocou no quadro, né? Então, você, às vezes, se você faz algo muito inovador, o aluno vai virar para você e vai falar assim, eu estou indo para a sala de aula e não estou tendo aula, o professor não está me dando aula. Eu não... Então, assim, a gente tem que... É tudo um processo. Então, você tem que ter, de fato, voltando para o tema da nossa live aqui de hoje, é a jornada. Então, a gente tem que entender a jornada daquele aluno, compreender que ele também está num processo de evolução, que para ele também não é natural a gente falar de PBL, de metodologias ativas, de sala de aula invertida, né? Tudo isso a gente vai ter que progressivamente ir apresentando, trabalhando, e ele vai se desenvolvendo ao longo dessa jornada, e a gente torce, né, para que seja uma jornada sempre de sucesso, que é com esse aluno aí, conseguindo aí, mais do que obter o diploma, é ser, de fato, um profissional bem qualificado para o mercado e que tenha todas as competências e habilidades que a gente busca hoje desse profissional, que é um profissional também, que é mais um desafio, né, para o ensino superior, que é um profissional que cada vez mais tem que se reinventar, né, porque a tecnologia, quando a gente está falando aqui de tecnologia para jornada, para experiência, mas a tecnologia também impacta, né, nessa compreensão e nesse desenvolvimento dos profissionais. Então, hoje, eu sempre falo para os alunos que também é uma das coisas que eu trabalho dentro da jornada de ambientação, essa questão da tecnologia, independente do segmento de atuação, seja da saúde, seja na gestão, você vai se deparar com a tecnologia, você vai ter que entender o que é IoT, o que é internet das coisas, né? O que é inteligência artificial, como é que isso impacta, né, na sua... Vai impactar e já impacta, às vezes, diante do mercado, né? Então, se você é um advogado, hoje a inteligência artificial tem feito, né? Redigido várias petições e tudo mais. Então, tem que saber, tem que entender, e a tecnologia tem que ser parte do processo, independente da área, mas entendendo sempre que é um diamantezinho ali que está sendo lapidado, que é uma jornada, e a gente tem que respeitar, porque senão isso também pode voltar contra a gente, ou seja, a evasão, porque o aluno às vezes vai falar assim, isso não é para mim, né? Não vou conseguir, tá difícil demais, e aí ele vai embora. Então, a gente tem que ter essa noção da realidade e tentar se adequar a esse processo. Eu acho que é isso, Dani. Perfeito, é isso mesmo.
É desafio constante, né? Na verdade, é ir dosando, né? Sentindo e dosando. Por isso que as coisas não podem ficar perdidas e a gente tem que estar próximo para entender o processo mesmo. Muito legal. Diga. Eu ia fazer uma última, dá tempo Vai ainda, lá, claro, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o Maurício, que ele falou dessa novidade. Eu queria saber se, para as instituições, por exemplo, que farão agora o processo de vestibular meio do ano e final do ano, se a gente pode fazer, começar a fazer institucional, né, o seguro para esses entrantes, e não para todo mundo, por adesão para todo mundo, quem queira que está aqui, os veteranos, e se os novos, né, os novos estudantes, os calouros, se a gente pode já ofertar. E como ele vê essa questão como também uma ferramenta de captação, né? Imagina que no cenário que a gente vive hoje, eu já coloco para dentro, ó, quem está aqui e quiser aderir, fica à vontade, eu posso fazer isso e já começar com todos os novos, o Maurício. E eu queria também saber, a segunda pergunta para o Maurício, a questão de acidente, se tem algum seguro, né, se no caso aí a QH tem algum seguro acidente também para esse estudante, quando sai da casa dele, vem para cá e quando volta também, né? Aqui na nossa região, a gente atende um raio aqui de 80 quilômetros e sempre tem estudantes em trânsito. Legal. Duas boas observações. Tem esse modelo híbrido, sim, tá? Até porque, como tem muita instituição de ensino que faz aquela reformulação, né, de grade de curso e valores e tudo, fica mais fácil colocar o seguro para quem está entrando, já vem já com o custo do curso segurado, e dando a possibilidade para quem já está. Né? Para quem já está, ó, se quiser aderir, está aqui o link, a Unifeob achou isso com um custo baixinho para você não precisar largar seu curso, quando se precisar do seguro. E para os novos já entra o segurado. Esse modelo híbrido a gente já tem, e aí dá para colocar tranquilamente, e é legal porque em 4, 5 anos já fica todo mundo segurado e dentro já do percentual. A parte de acidentes, a gente tem hoje, então, uma apólice é a de seguro educacional para garantias financeiras, e a gente tem o seguro escolar, que a gente chama, que muita gente até confunde, educacional escolar, que é para acidentes pessoais. E esse a gente tem, obviamente, é o melhor do mercado, né, modéstia à parte, igual o meu time, e a gente garante até R$500 mil. Isso é o diferencial dele. Porque os seguros de acidente que tem, gente, que cobre estágio, essas coisas, é R$10 mil de despesa médica hospitalar. Aí o cara se machuca, é um seguro de incêndio em caixa d'água, né? Não vai cobrir nada. Se ele se machuca, quebra um pé, tudo, faz qualquer cirurgia que necessite do seguro, porque um valor até R$10 mil, a instituição mesmo corre o risco e ela paga se tiver. O problema é quando são valores maiores, né? Então a gente tem inúmeros também casos aqui, temos contas aqui médicas de 200 mil, 300 mil, 100 mil. Hoje qualquer cirurgia é complicado, né? E aí a gente tem esse seguro que custa menos de R$2 por mês por aluno, né? A gente tem a partir de R$1 e pouco por aluno e que cobre 500 mil, até R$500 mil por evento, né? Para toda a apólice. E o que é legal, tá, Jeremias? As seguradoras, levando em conta que você falou daquele negócio das palavrinhas, né? Que a seguradora tem mania de utilizar, sim, a gente também desmistificou isso, né? Porque a gente pensa do lado de vocês, a gente quer que seja plenamente utilizado quando precisar e pronto. Então, o seguro, ele cobre todo o globo terrestre, tá? Até para viagens internacionais que os alunos da Unifeob tiverem. É gratuito para professor e funcionário. Então, seus professores e funcionários vão ter 10 mil em caso de morte acidental ou invalidez por acidente e até R$500 mil em caso de acidente. Tem cliente nosso, universidade, que usa isso como um plano de saúde, só que em caso de acidentes. Sim. Então, até desonerou a apólice de plano de saúde dos professores e funcionários, que vocês sabem o reajuste anual que leva, com esse seguro de acidentes. Então, qualquer seguro de acidente, manda para nós e a gente assume isso, é gratuito para professor e funcionário, e para os alunos custa em torno de R$2 por mês, todo o globo terrestre, 24 horas por dia, não tem aquele negócio de, no trajeto, não sei o quê, não. Se o aluno estiver jogando bola final de semana e precisar usar o seguro, ele pode usar, ou professor e funcionário. Então, a gente já deixou isso muito simples para que ele seja utilizado. E mais,
a gente tem rede credenciada no Brasil inteiro. Então, o aluno se machucou, o professor e funcionário, não é por reembolso. A gente tem a modalidade por reembolso. Se o pai ou o professor quiser ir para o Einstein, ele pode ir e vai ser reembolsado. Agora, a gente tem a rede própria também. E a gente credencia hospitais e clínicas. Então, o aluno vai direto e é atendido como um plano de saúde. Não tem burocracia, a gente liga na Veritas, a Veritas, que é a subsidiária da Ecatu, gera a senha e vai direto para o hospital. Olha só, que bacana. Olha que bacana, hein? Não sabia É. que tinha essa abrangência toda aí. O que eu conheço realmente é esses de 10, 15 mil, que é o máximo aí que o mercado acaba oferecendo, né? Mas é um grande diferencial aí da QH, né, Maurício? Com certeza. Então, Legal. à disposição aqui, eu estou doido para visitar vocês aí novamente. Opa, vamos combinar lá é sim, sempre com bom, certeza. lá é sempre bom, lá é coisa maravilhosa. Pessoal, a gente está chegando aqui no final, mas calma aí, porque a gente tem uma obsessão aqui no Meeting, que é fazer com que as pessoas levem alguma coisa para casa, tá? Depois dos comerciais, rapidamente aqui, Daniel Antonucci, Daniele Vilar, Maurício Delagata e até os nossos mediadores, eles vão ofertar para vocês 30 segundos de uma reflexão incrível, que obviamente que eu também vou transformar isso num corte maravilhoso, brincadeira, mas que vocês vão levar para casa uma reflexão bacana de cada um de vocês, vão pensando aí, os nossos debatedores, tá? Para realmente quem está aqui, assim, o que leva para casa dessa nossa conversa maravilhosa, que eu nem vi o tempo passar aqui, já recebi um puxão de orelha da produção aqui, tá? Então, enquanto eles pensam aí, queria agradecer, né, a presença de todo mundo. Estou muito feliz e é muito legal, a gente não tem roteiro, quem participa do Meeting sabe que o evento ele tem um quê aí de pessoalidade, então a gente brinca com o tempo, com o time, com uma série de coisas, né? Deixa aí a coisa mais leve, e a gente não tem roteiro, só que ele vai para caminhos muito legais. Então, hoje, por exemplo, a gente fechou aqui conversando sobre uma coisa que o Meeting está olhando muito esse ano, que é o ensino básico. A gente vai ter uma edição em agosto que vai falar sobre isso, a nossa edição de agosto vai falar sobre ensino básico, ou a ponte, né, entre o ensino superior e o ensino básico, e lá no Meeting Experience, né, de Belo Horizonte, 25 e 26 de outubro, a gente vai ter uma mesa falando sobre isso, tá? Vai ter aí um momento que a gente vai debater aí o ensino básico, vai ter gente muito bacana aí conversando sobre isso, estou muito feliz, queria agradecer a presença de todos, né, todos que vieram aqui, queria agradecer em especial aí aos nossos debatedores, os recados, né, além do Meeting Experience, semana que vem a gente abre as vendas, tá, com preços promocionais, fiquem ligados. Nossa temporada do Meeting Cast já começou, a gente começou com o Rodrigo Buier agora no final do mês, e agora eu vou dar um spoiler aqui para vocês, no começo da semana que vem divulgamos o nosso episódio com o Celso Nisquier, tá, presidente da BMS, reitor da Unicarioca, também tá bem legal aí o episódio, e o nosso próximo encontro aqui, o Meeting Online, no dia 15 de junho, tá, às 15 horas, falando sobre esse tema, né, do cliente no centro, né, e o propósito das instituições, ou seja, traduzindo, como é que a gente resolve essa dicotomia entre cliente, aluno, né, o Daniel trouxe a questão de aprendiz, então a gente vai trazer aí esse ponto e vai ser bem legal. Queria aqui fazer um agradecimento, antes da gente concluir, queria fazer um agradecimento, né, aos nossos apoiadores, Forias Princípios Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly Construindo Performance, QHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Se você não teve a sua pergunta respondida ou quiser entrar em contato conosco, além das nossas redes sociais, né, Meeting Educacional de Marketing e Finanças, no Instagram, Facebook, LinkedIn, além do Meeting Cast no Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, agora a gente está chegando no da Amazon também, e no da Apple, então vocês vão procurar lá, tem o Meeting Cast. O Meeting Cast, só para lembrar, né, quem não ouviu ainda, a gente conta histórias de grandes profissionais da educação, então a gente vai contando ali toda a trajetória
né? E isso acaba sendo também um documento aí para a educação. Convido todo mundo para assistir. E agora sim, como prometido, depois dos comerciais, os nossos debatedores vão trazer aí uma pílula de 30 segundos, né, com a sua consideração final e algo aí que as pessoas possam levar para casa, tá? Daniel, vou começar por você, tá? Vou seguir a ordem aí que a gente usou ao longo do nosso episódio, tá bom? E te agradeço já pela presença. Obrigado, Fred, novamente pelo convite. Obrigado por todos, pelos debatedores, pelos participantes. Você me pegou de surpresa, então vou também aqui meio de surpresa, né? Ontem eu conheci uma profissional de marketing, ela trabalha no Colégio Intelectus, do Rio de Janeiro. Ela não deve estar aqui porque ela está na BET, mas foi uma profissional muito incrível que eu conheci ontem. E ela falou uma frase para mim que conecta com alguma coisa que eu sempre falo para os times de marketing e comercial das instituições de ensino. Pactos claros geram relacionamentos longos. Eu achei essa frase muito forte, né? E como que ela conecta com os times de marketing comercial que eu sempre falo? Não venda aquilo que você não pode entregar, porque você vai frustrar o aluno, você vai se frustrar, ele vai evadir e ele ainda vai sair falando mal de você e te atrapalhar na próxima captação, né? Então, não é uma venda que você vende um negócio, entrega, some e se o cara nunca mais comprar, ok. Não é, né? É um relacionamento de 4 anos. Então, só venda aquilo que você realmente consegue entregar para o seu aluno. Você faz um pacto muito claro desde o início e você vai ter um relacionamento muito longo. Pô, mas eu não estou feliz com o que eu tenho para entregar. É um outro problema. Então, vai arrumar, vai fazer sua lição de casa, vai melhorar o seu produto, vai melhorar o que você tiver que melhorar lá, né? Mas só promete aquilo que você pode cumprir. Esse é o meu recado aí para os times de marketing, captação e também, obviamente, para quem atende aluno. É isso, Fred. Muito obrigado de novo. Que legal, Daniel. Muito obrigado. E aí, se você não está feliz, né, por exemplo, com o que você tem empregado, você bate lá na porta da Dani Vilar, que agora também vai deixar aí o seu recado, a quem eu agradeço demais pela presença, né? É muito bacana, é muito gostoso, sabe, Dani? Quando a gente tem, assim, parceiros de longa data, né? É muito gostoso, mas é mais legal ainda, ou tão legal quanto, quando o meeting, e ele me permite, né, assim, conhecer, né, a gente se conheceu aí agora, né, e está chegando, você está chegando aí no nosso, que a gente brinca aqui no nosso ecossistema, e espero que seja aí uma presença duradoura aí conosco. Dani, obrigado, tuas considerações finais aí, o teu presente aí para quem está nos assistindo. Obrigada, Fred, queria agradecer o seu convite, principalmente também agradecer a Dani Rodrigues, que não está aqui hoje, mas que foi quem me apresentou, né, para você, a todos os colegas que eu estou vendo que estão aqui também presentes assistindo. E eu tentei pegar uma colinha, eu até coloquei ali no chat, né? Você me pegou a gente de surpresa nesse final, né? E eu tentei pegar uma colinha até com o próprio chat GPT, né? Que foi o alvo da discussão hoje, do que ele fala, por que a gente usar o chat GPT na educação, né? E engraçado que ele trouxe até um texto, algumas palavras relacionadas ao que a gente está falando aqui no contexto, né? Resumindo, porque eu pedi um texto curto, mas ele foi meio longo, ou seja, o ChatGPT é um meio prolixo também, tá, gente? Mas ele fala que, em resumo, o ChatGPT é uma ferramenta versátil, inovadora, que pode ser usada para criar uma experiência educacional mais envolvente e eficaz, ajudando a promover a aprendizagem ativa e personalizada para alunos de todas as idades. Então, assim, o próprio ChatGPT parecia até que estava nos assistindo aqui, porque ele falou de experiência e tudo mais. Eu trago essa reflexão de que a gente não veja a tecnologia como um inimigo, e sim como um aliado, e tente sempre tirar o proveito das oportunidades que elas podem nos trazer, e como educadores, eu acho que essa é a nossa grande missão, de manter os nossos alunos sempre antenados, né, nesse universo e preparados para o que o futuro irá que vão cobrar deles enquanto profissionais, né? Então, acho que é essa a mensagem. Muito legal, muito bacana, que boa sacada, e fico feliz de saber que eu e o ChatGPT, a gente tem algo em comum, né? A gente tem uma dificuldade com resumos, etc. Então, vamos embora. Maurício de la Gata,
nosso grande parceiro aí, né, de longa data. Obrigado aí pela presença, tá? Foi muito legal, acho que trouxe aí coisas super bacanas, teve lançamento de produto, muito feliz. E 30 segundos aí para você deixar algo bacana aí para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Fred, é sempre um prazer, a sua energia é ímpar, o amor que você tem de falar da educação é ímpar, e as pessoas que participam sempre também estão nessa corrente positiva, né? A gente sabe que a educação é muito mais do que uma consequência financeira para as instituições ou para qualquer outra coisa. É uma missão, é um legado de vida. Então, como você não me falou desses 30 segundos, eu também vou improvisar rapidinho, porque o desafio é esse que a Daniela Vilar falou. Como que a gente transforma esse amor que a gente tem em educar, em fazer a nossa instituição, fazer a diferença na vida das pessoas, de deixar um legado através de uma tecnologia que é fria, né? Por mais humanizada que você deixe ela, é muito difícil você transpassar essa energia, né? Então, é um desafio, né? Que eu acho que todo mundo tem que dar a mão e a gente tá junto nesse legado. É um prazer participar disso também. E o que meu pai sempre falou para mim, não seja mediano, né? Seja, não vou falar a palavra porque não pode, ainda mais para educador. Então, a gente está aqui, nessa passagem, a gente tem que fazer acontecer da forma com a maior excelência possível, com o maior amor possível, e o aluno tem que sentir isso também, né? A nossa presença, a nossa energia, nós estamos fazendo acontecer, nós estamos do seu lado, e não seja mediano. Esse é meu recado. Que incrível, que bacana. Dani Cassucci, outra belíssima, belíssimo relacionamento que eu criei, né? Uma oportunidade incrível também que eu tive por a Dani Rodrigues, Edu Jeremias, né? Que são nossos parceiros, que vão estar com a gente lá no Experience de BH. Dani Cassucci, obrigado, tá, pela tua presença, foi muito legal, foi muito incrível. Eu queria te pedir também para que você desse um presente para quem está nos assistindo. Peguei todo mundo desprevenido de propósito, né? Mas eu acho que quando esse tipo de coisa acontece, vem do coração, é o top of mind, é o top of heart, né? Aquilo que está assim na nossa essência. Muito obrigado. Foi uma experiência muito bacana. Eu acho que essa surpresa que você faz a todo momento, quando você começa, quando a gente vai, né, passar a palavra, e agora mais ainda surpresa nesses 30 segundos, é o diferencial do formato do meeting aqui. Eu gostei muito disso, que você não tem o roteiro, então você pode se soltar, e agradecer mais uma vez a todos. E eu quero uma outra rodada, que eu tenho muito mais coisa para perguntar. A Dani aí, ó, adorei, amei conhecer, foi muito bacana. Os meninos também, o Daniel e o Maurício, foi muito legal, muito produtivo. E da mesma forma que a gente tem que estar preparado para vir aqui e para receber essa surpresa, e eu entendo que nós precisamos lidar com as ferramentas digitais, a inteligência digital. Uma palavra que o Maurício colocou, né, que ela pode ser uma máquina, ela é fria, então ela não nos substitui, mas nós temos que sair do automático cada vez mais naquilo que nos compete, naquilo que nós fazemos de melhor, para chegar mais perto, para ficar mais humano, porque ainda essa é a chave do sucesso da instituição e do aluno e do educador. Então, o que eu prezo muito na minha vida peraí, eu estou no automático, eu estou fazendo muitas coisas, mas eu estou saindo do automático. E isso, o ser humano, ele ainda é insubstituível. Que bacana, que bacana. E aí, fechando esse momento, obrigado, né? E fechando esse momento, grande parceiro, né, do Jeremias, tá com a gente, esteve com a gente, foi painelista, foi técnico, tá? Porque o Meeting Experience, ele tem um algo diferencial aí, que no segundo dia a gente divide todo mundo em times, e aí tem técnicos, só estando lá para saber. O Edu estava lá em Recife no ano passado, e esse ano vai estar com a gente também em BH. Edu, obrigado pelo... hoje foi uma inovação também, né? Essa questão de eles estarem numa sala especial que tem na Unifeob, que é uma instituição muito especial, né? Deixo meu abraço para todos aí. Foi um modelo muito bacana, acho que funcionou super bem. Eu estou muito feliz com essa experiência. Eu adoro trazer novidade aqui para o Meeting, tá? Queria também, além de te agradecer, pedir
para que você deixe aí 30 segundos de sabedoria. Vou batizar esse quadro. Bom, Fred, eu que agradeço aí, realmente o meeting, muito legal o evento, o segundo dia foram as mesas, foi muito bacana, uma experiência ímpar, né? Agradecer você, a Dani, a Dani nossa aqui também, o Daniel e o Maurício, a todos que estão com a gente até no final. E você sabe, Fred, que eventos como esse, né, nos faz pensar, nos faz também se mexer da cadeira e sair da nossa rotina, né? E o Beto, né, que é o nosso reitor, acho que ele está até aí nos assistindo, ele tem uma frase aqui, que eventos como esse eu tenho absoluta certeza que nos faz pensar e refletir o quanto a gente tem que melhorar, né? Como setor, como fornecedores de tecnologia, como parceiros realmente, né? E ele fala que são alunos digitais para uma escola analógica e a gente não tem o conversor para equilibrar isso como a gente tem na TV, né? E outros. Então, isso nos faz movimentar a nossa cadeira, acelerar muitas vezes e estar preparados, né, para o que a gente vai ter de desafio para frente. E com isso, esses nossos parceiros, eles, Daniel, Maurício e tantos outros que você mencionou, eles fazem com que essa jornada, com essa evolução, que ela fique muito mais suave para a gente e muito mais focada na experiência, né? Quanto a gente evoluiu de parar de chamar aluno e estudante e chamar realmente de cliente, né? Quanto a gente evoluiu nessa questão de gestão no nosso setor, sem perder o propósito aí, que eu estou curioso para saber o próximo meeting aí, que acho que o propósito é aquele principal que a gente faz mudar a vida de tanta gente, né? Não é simplesmente um produto, nosso setor ele faz com que a gente mude, né, a vida de muita gente, né? Não só com ascensão profissional, mas pessoal também. Então, eles entram na instituição uma pessoa e sai outra completamente melhor. É esse o nosso propósito, né? É isso, Fred. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos aí. Muito obrigado mesmo. Bacana. Gente, quase 2 horas de conversa que eu acho que poderiam ser mais 2 horas e eu acho que pouca gente ia sentir desconforto, tanto que a gente manteve aí a nossa audiência até o final. Por isso que a gente chama quem vem, quem participa de partners, porque no fim nós somos sócios desse movimento. O Meeting serve apenas para isso, para gerar conteúdo, para trazer esses debates para quem... Aí nos pergunta assim, quem é o público-alvo do Meeting? É quem mete a mão na massa. Independente se é diretor, se é gerente, se é acadêmico, se é financeiro, se é marketing, é quem mete a mão na massa está aqui com a gente, e eu tenho certeza que todo mundo está aqui, porque mete a mão na massa, é apaixonado por educação, e é para isso que a gente existe. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço, nos vemos por aí. Tchau, gente!